Olá, turma. Gente, nessa nossa aula de hoje, a gente vai continuar nossa linha de raciocínio de conta, de juros, na verdade, né? Na aula passada, começamos a entender a questão de porcentagem, né? Retomando esse conceito de porcentagem. E hoje, nessa aula, a gente vai entender o que são juros, quais são os tipos de juros, tá bom? E entender como cada um funciona, tá? Esse tipo de conteúdo é de suma importância que vocês aprendam, que vocês entendam, porque são coisas, na verdade, que são usadas muito no nosso dia a dia, certo? Então, assim, vocês entendendo, vocês compreendendo como é que funciona, fica mais fácil entender, compreender até no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, tá certo? Então vamos lá. E para começar, a gente vai entender o que são juros, né? Então, o que é juro? O que são juros? Juros é o rendimento que se obtém quando se empresta dinheiro por um determinado período. Eu empresto um dinheiro e em cima desse dinheiro vai correr juros, tá? Em outras palavras, os juros são para o credor, ou seja, para aquele que tem algo a receber. Então, para quem vai receber uma compensação pelo tempo que ficará sem utilizar o dinheiro emprestado, certo? Por outro lado, quem faz empréstimo em dinheiro ou faz compra a crédito, geralmente terá que pagar um acréscimo pela utilização do dinheiro ou pelo parcelamento da totalidade do valor do bem. A esse acréscimo também dá-se o nome de juro. Ou seja, a pessoa compra a prazo, então o valor daquele produto ou enfim de outra coisa que ele comprar vai ter esse acréscimo que se dá também juro, tá bom? Eles digamos que corre juro em cima desse valor, tá? Para determinar o valor dos juros, são definidas taxas percentuais, ou seja, taxas de juros fixada pelo credor, tá? Então, em cima desses juros tem essas taxas, tá? Que varia muito. As taxas de juros são calculadas de acordo com alguns fatores, como a inflação em vigor, com o que foi acordado no contrato ou com o risco de empréstimo para o credor. Então, é por isso que eu falei agora há pouco que varia muito, por conta desses fatores, certo? As taxas podem ser maiores ou menores numa relação proporcional ao tamanho do risco. Então, é por isso que tem esses fatores, por isso que varia muito. No Brasil, os bancos utilizam uma taxa de referência básica, criada em 1979 pelo Banco Central do Brasil, tá? Que é chamada de taxa Selic, né? Que é um sistema especial de liquidação e custódia. Essa taxa também é utilizada na delimitação das taxas de juros para o comércio. Então, tem esse tipo de taxa que é usado no Brasil, tá? Que foi criada nesse ano de 1979. No mercado financeiro existem diversas modalidades de juros, né? Então tem o juro simples, o juro composto, os juros nominais, juros de mora, juros reais, juros rotativos, juros sobre capital próprio, entre outros. Então esses são muitos tipos de juros, mas especificamente nessa nossa aula de hoje iremos estudar o juro simples e o juro composto, que digamos que são os que mais utilizamos no nosso dia a dia, tá? Esses outros tipos de juros são utilizados também, né, no nosso cotidiano, mas digamos que nós, como não somos empresários ou de outro ramo, usamos mais esses juros simples e juro composto, né, aquele que vai comprar algo em uma loja, enfim. Então vamos lá, juro simples. O juro é considerado simples quando a taxa de juro é definida a partir do valor inicial do empréstimo, tá? Então, tem esse valor, né? Essa taxa vai ser definida a partir desse valor que for a ser emprestado, tá? Ó,
Juros simples é uma modalidade de capitalização em que a taxa de juro é calculada de acordo com o capital principal, ou seja, o juro vai ser calculado de acordo com o capital, ou seja, com o dinheiro principal que foi, digamos, emprestado. Nessa modalidade, os juros do período não são somados ao capital para o cálculo de novos juros nos períodos seguintes, como acontece com o juro composto. Então, é diferente, eles não são somados, tá? A gente vai explicar na frente como que é o juro composto. Os juros simples geralmente estão relacionados à prestação de curto prazo e são aplicados, por exemplo, sobre uma quantia de dinheiro emprestado ou em compras a prazos. Tipo assim, você não conseguiu entender, então vamos ver aqui essa situação. Ó, um exemplo muito básico que acontece diariamente. Maria, né, é uma cliente de uma famosa loja varejista e deseja comprar um novo notebook. O vendedor recomendou duas formas de pagamento. Então, 1.000 à vista. Então, ele deu duas formas para ela. O valor 1.000 à vista ou 5 parcelas com juros simples de 6% ao mês. Então, ou ela compra à vista por R$1.000, ou o valor do notebook será dividido em 5 parcelas, na qual essas parcelas terão juros simples e em cima desse juro vai ser 100% todo mês. Como Maria não tem esse dinheiro em mão, resolveu comprar um notebook a prazo, que lhe custará o seguinte valor: 1.000 dividido em 5 vezes corresponde a quanto? R$200. Então, R$200 é o valor da prestação de Maria. Contudo, deve ser acrescentado 6% de juro ao mês, tá? Já estudamos como é que calcula a porcentagem. 6%, 6 dividido por 100 vezes 200. Fazendo essa conta aqui, deu 12. Ou seja, cada parcela terá um acréscimo de quanto? De R$12. Então, ao invés de Maria pagar os R$200 por mês, ela vai ter que pagar 212, tá? Então, quanto é que vai sair no total esse notebook de Maria? Era 1.000. Vai sair por quanto? Por 1.600. Como é que faz essa conta? Você vai pegar 212, multiplicar pela quantidade de parcela, que você vai encontrar esse valor total que Maria vai comprar. Então, podemos perceber que subiu quanto o valor? R$60 a mais. Então, isso que é juro, certo? Nesse caso, é um juro simples. E o juro composto? O juro composto são recorrentes nas relações comerciais, ou seja, nas compras parceladas ao longo prazo. Então, quando o prazo é muito longo, nos investimentos, nos empréstimos, até mesmo no simples atraso de pagamento de conta. Então, se você não paga essa conta, vai correr o quê? Juro composto. O juro pode ser aliado ou um vilão. É importante dominar os fatores, né, que influenciam o seu cálculo, que são o capital, as taxas de juros, o tempo e o montante. Então, tipo assim, o juro composto, ele, digamos que ele de uma certa forma já é mais complicado para você se lidar, para você, como é que eu posso dizer? Ele, de uma certa forma, ele tem mais fatores, tá? Do que o juro simples, mas ele acontece muito no nosso dia a dia, certo? Ao comparar o juro composto com o juro simples, precisamos entender que o primeiro é calculado sempre sobre o valor do exercício anterior. Ou seja, o juro simples é calculado em cima do valor principal, do capital. Já o segundo é calculado sempre em cima do valor inicial. Ou seja, o juro composto terá maior acréscimo com o passar do tempo em comparação com o juro simples. Ou seja, o juro simples, ele tem aquela parcela fixa de juros, né? Não muda. O juro composto, como foi dito aqui, ele tem um maior acréscimo, ele vai acrescentando com o passar do tempo, certo? Qual a fórmula que a gente usa para calcular o juro composto? Por ele ter essa série de fatores, existe essa fórmula para se tornar mais fácil os nossos cálculos matemáticos. O cálculo do juro composto é dado por esta fórmula. Qual é a fórmula? M igual a C, né? Que esse C multiplica 1 mais o I elevado a T, certo?
Cada uma dessas letras é um importante conceito da matemática financeira. O capital é representado pela letra C maiúscula, essa aqui. É o primeiro valor invertido. Conhecemos como capital o valor inicial da negociação, ou seja, ele é o valor de referência para calcularmos o juro com o passar do tempo. Então, esse é o principal, capital, letra C. Juros é a letra J, né? É o valor de compensação para o rendimento. Quando a instituição financeira faz um empréstimo, ele está abdicando-se de estar com esse dinheiro em um determinado prazo. Porém, quando ele for receber, o seu valor será corrigido pelo que chamamos de juro. E é com base nele que a empresa vê uma compensação pelo empréstimo. É o investimento, trata-se do valor de rendimento adquirido. Tá? Então, aqui na verdade está explicando a diferença, certo? Do que é o capital, o que é o juro. A taxa de juro é representada pela letra I minúscula, é a porcentagem cobrada em cima do capital a cada instante. Então, a cada instante essa taxa de juro está sendo cobrada. Essa taxa ela pode ser ao dia, pode ser ao mês, ao bimestre, ao ano. Na verdade, isso aqui vai variar muito, depende da empresa, do lugar, enfim, mas essa taxa pode ser dessa forma. A taxa de juro é uma porcentagem geralmente representada de forma percentual. Porém, para calcular seu juro composto, é importante escrevê-lo sempre na forma decimal. Então, como já foi estudado na aula passada, é importante escrever sempre na forma decimal as taxas de juro. O tempo é o representado pela letra T. É o tempo em que o capital ficará aplicado. Então, o tempo que esse dinheiro está lá aplicado ou foi emprestado. É importante que a taxa de juros, né, que é I, e o tempo esteja sempre na mesma unidade de medida. Então, elas têm que estar sempre na mesma unidade de medida, porque também vai facilitar na hora dos cálculos para vocês. O montante, representado pela letra M, é o valor final da transação. O montante é calculado pela soma do capital com os juros, tá? Então, M é igual ao capital com os juros, certo? E vamos lá, como calcular esse juro composto? Saber manipular a fórmula é fundamental para o estudo dos juros compostos, como há 4 variáveis, né? Ou seja, temos o montante, tem o capital, tem a taxa de juros e o tempo. Os problemas que envolvem esse tema podem dar o valor de 3 delas e sempre pedir o cálculo da 4ª variável. Pode ser qualquer uma delas. Então, às vezes vai pedir para você calcular o montante, o capital, ou o tempo, enfim, certo? Por isso, o domínio de equação é fundamental para a resolução de problemas que envolvem juro composto. Então, é preciso saber fazer e trabalhar com a equação, porque aqui temos 4 tipos de variáveis, certo? Vale ressaltar que para calcular seu juros é necessário conhecer o capital, o montante, pois o juro é dado pela diferença dos dois, ou seja, os juros é igual a montante menos o capital. Encontrando montante e juro. Exemplo, um capital de 1.400 foi aplicado a juros composto em um fundo de investimento que rende 7%. Esse AA significa ao ano, tá? Como vocês viram aqui, ó. Vou voltar aqui para, ao ano. Então, a taxa de rendimento de 7% é ao ano, tá? Poderia ser ao mês, ao dia, enfim. Qual será os juros acumulados após 24 meses? Então, vamos ver aqui a resolução. Os dados importantes. Primeiro, sempre importante vocês tirarem os dados. Quem é o C, que é o capital? 1.400. Quem é o I, que é o juro, né? 7% ao ano. E quem é o tempo, que é o T? 24 meses. Note que o tempo e a taxa estão em unidades de medida diferente. O tempo e a taxa estão em unidade diferente, porque um é ao ano, o outro é ao mês. Então, é importante deixar na mesma unidade, lembra? Mas sabemos que 24 meses é igual a 2 anos, então logo T pode valer quanto? 2 anos. Então, automaticamente, os dois já estão na mesma unidade de medida. E que a taxa precisa ser escrita na forma decimal, não pode esquecer.
Não pode ser escrito 7% assim, tem que ser dessa maneira. Lembra como é que a gente faz? Forma decimal, lembrar da aula passada, ó, andar 2 casas para a esquerda para se escrever, transformar em porcentagem para decimal, certo? Então, vamos lá, qual é a fórmula? M é igual a C mais 1 mais elevado a T. Agora é só substituir. Ele quer saber qual é o juros acumulado após 24 meses, né? Então, vamos lá. Quem é o M, que a gente vê agora? O M é o montante, certo? Então, vamos lá. M é igual, quem é o C? 1.400, mais 1, mais o I, que a gente transformou, elevado ao tempo, que é 2. Fazendo toda essa conta, o montante deu 1.602,86. Só que ele quer saber o juro, então para encontrar o juros temos que jogar naquela fórmula, que juro é igual ao montante menos o capital. Então, ó, quanto que é? Os juros é quanto? O montante é quanto? 1.602,86, que acabamos de encontrar. E o capital, 1.400. Então, quanto é de juro? 202,86. Então, isso aqui, gente, é muito importante vocês saberem da equação, certo? Então, eu deixei esse vídeo aqui explicando para vocês, tá? Esse PDF. No final tem o link do vídeo e as questões para vocês fazerem, tá bom? E até a nossa próxima aula.